Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, Pastor Rafael Souza, palavras do céu para ativar a sua vida. E ele tem uma palavra edificante para você e para a sua família. Não saia, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e se gostou, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e fale com você. Glória a Deus. Aleluia! Eu saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com você nessa noite, você que está aqui presente, você que está ao vivo conosco, pelo YouTube, da mesma forma que o Espírito Santo está aqui ministrando ao nosso coração, através do louvor, através da palavra de oferta, Ele também vai ministrar na tua vida, amém? Quantos estão preparados para viver a melhor primavera da sua história? Vou repetir. Quantos estão preparados para viver a melhor primavera da sua história? A chuva já chegou. A previsão do tempo errou por 3 dias. Mas a palavra profética hoje pela manhã acertou. Deus é bom, amém? E eu quero ministrar nessa noite, quero ser breve para orarmos. Nós estamos na série de mensagens inabaláveis, e eu quero falar vivendo além das expectativas. A expectativa, às vezes, ela não acontece, e isso se torna uma frustração. Muitas vezes planejamos algo, imaginamos algo, e aquilo não acontece da forma que nós pensamos, ou sonhamos, ou planejamos. Mas eu quero refletir com você no livro que nos ensina a fazer biscoito. Alguém sabe que livro é esse? Ninguém sabe? O livro que nos ensina a fazer biscoito, Abacuques. Nossa, que sem graça, né? Só eu, pastor Marco Rio, obrigado, pastor. Abacuques. Eu demorei também a compreender, eu sei que também você está pensando aí, né? Cookies, né? Vamos lá. Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2, vai ser projetado aqui, você pode acompanhar aqui. Fala o seguinte, a palavra do Senhor. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faz-me conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então nós identificamos então no livro de Abacuque, o profeta, levantado, um homem de ofício de profeta, levantado para levar a um povo uma direção do céu. Muitas vezes Deus levanta um profeta, não para trazer uma palavra que massageia o ego, não. Deus levanta um profeta para trazer um discernimento do céu a respeito de um momento. Esse momento aqui o profeta traz, e se você ler todo o livro, no capítulo 1, nós identificamos que Abacuque faz um questionamento a Deus. Deus, até quando nós vamos clamar pedindo ajuda e tu não irá ouvir? Então o profeta ele faz esse questionamento. Ele pergunta para Deus até quando eles vão clamar e Deus irá ficar em silêncio. Então Deus traz resposta ao profeta. Olha, por causa da iniquidade, por causa de situações, eu vou fazer que o povo perece. Eu vou fazer que o povo passe por situações. Então ali Deus levantou um povo para dominar o povo de Israel. E mais uma vez Abacuque se queixa de novo contra Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. Mais uma vez o profeta questiona Deus. E Deus mais uma vez traz uma nova resposta. Isso está no capítulo 1 e 2 do livro de Abacuque. E no capítulo 3, ele inicia como uma oração e uma intercessão profética. Deus, ouvi falar da tua fama, das tuas maravilhas.
das coisas que os nossos antepassados viram, das coisas que os nossos antepassados ouviram. Ele começa a falar com Deus a respeito. Deus, realiza de novo nessa época. Realiza de novo nesse tempo as maravilhas que um dia o Senhor fez. É aquilo que cantamos aqui. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. É aquilo que o profeta falou nessa oração, nessa intercessão profética. Deus, faz esse povo dessa época ver as tuas maravilhas. E sempre levando essa intercessão profética, e nós vamos decorrer no capítulo 3, nós vamos identificar alguns desígnios. Por exemplo, esse esboço desse questionamento, dessa queixa, da resposta de Deus ao profeta, ele tem uma plena certeza no capítulo 2. O castigo vai vir, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E no capítulo 3 ele começa falando sobre isso, essa intercessão profética, depois de Deus ter entregado para ele princípios, e estamos diante de uma oração de um profeta. Sabe, nós sabemos que as expectativas, elas mudam conforme o ciclo da vida. De manhã eu fiz uma brincadeira aqui com a Thaís, porque quando eu era jovem, era menino, a minha vontade era ter um carrinho de controle remoto. Aí ela estava sentada na cadeira aqui e eu disse, e aí, o carrinho de controle remoto pode comprar? Ela, não. Eu falei, não deixou comprar o Fusca, e não deixa comprar o carrinho de controle remoto, fica difícil. Então a expectativa ela vai mudando, ela vai alterando as nossas vidas, as cobranças vão alterando, vão modificando. Quando você chega na fase de adolescente, na fase de jovem, já vem a expectativa de um namoro, de uma profissão, de uma carreira. Quando você casa, já vem a expectativa de um filho. O nascimento do primeiro filho já vem a expectativa do segundo filho, do terceiro, do quarto, do quinto, igual o Jairo e o Fred. Então as expectativas elas vão mudando, mas você já parou para pensar que muitas das vezes nós paramos porque as expectativas que nosso coração deseja não acontecem? Coisas que já pararam algo, não começou e não finalizou, porque as expectativas, elas revelam nosso olhar para o futuro. As expectativas, vou repetir, as nossas expectativas, elas revelam o nosso olhar para o futuro. Aquilo que queremos, aquilo que pensamos. Mas qual é a sua reação? Qual é a nossa reação quando uma expectativa, um plano não acontece? Quando é frustrado? A frustração, ela vem e ela mina sonhos. A frustração por aquilo que não ocorreu, aquilo que não aconteceu, ela mina as forças. E o profeta ele começa a declarar no capítulo 3, no verso 17. Se quiser abrir aí, não vai ser projetado aqui, mas você pode abrir aí. Verso 17, capítulo 3, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeira das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Há uma hipérbole aqui do profeta, algo de um exagero. Ainda é uma condicional, ainda que isso não aconteça, ainda que 2020 não seja o ano da minha conquista, ainda que as coisas que eu escrevi lá na minha carta para Deus, lá na virada do ano, não aconteça, todavia eu irei me alegrar no Senhor. Todavia eu irei me alegrar no Senhor.
Todavia eu irei me alegrar no Senhor. Quando o profeta diz no capítulo 3, Senhor, faz de novo nessa época aquilo que o nosso povo ouviu. Ele não estava buscando um reavivamento, não, ele estava trazendo a memória dele, para que aquele povo pudesse compreender e entender um princípio chamado confiança. Sabe, nós cantamos aqui, nós intercedemos, nós oramos, Deus faz algo novo. Como essa canção diz, Deus, algo novo, eu quero algo novo. Lá no Intimidade, em fevereiro, antes da pandemia, nós liberamos palavra neste altar. Eis que uma coisa nova eu estou fazendo. Eis que uma coisa nova eu estou fazendo. E Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas o que fazer então, quando as nossas expectativas são frustradas? Primeira coisa, a vida não acaba diante das expectativas frustradas. A vida não para. A vida não acaba. Porque nós vivemos um tempo de uma geração de adolescentes, de jovem, e eu falo isso com propriedade, porque acompanhei e acompanho jovens ainda, que vivem uma doença emocional, não sabem ouvir não. Quando escuta o primeiro não da vida, já entra num estado de depressão. Quando leva a primeira frustração na vida de algo, ou um vestibular que não passa, ou algo que não acontece, ele se desvia. O fator confiança não existe mais. Então, a vida, ela não acaba diante das expectativas frustradas, amém? O que o profeta falou lá no verso 17? Ainda que não florescendo a figueira, não havendo mais fruto na videira, não haja mais os animais nos currais, não haja mais plantação, eu vou me alegrar no Senhor, eu não vou parar, eu vou andar para frente, eu vou prosseguir. Então o profeta fala assim, olha, eu não dependo das expectativas frustradas, eu não dependo das opiniões de terceiros, eu não dependo das circunstâncias ou situações do momento, eu vou me alegrar no Senhor. E você tem se alegrado no Senhor nesse tempo? Sabe? Temos que entender, quando o profeta fala assim, ó Deus, traz a esse povo, nessa época, aquilo que os nossos antepassados viram, o profeta, nessa intercessão profética, está dizendo o seguinte, sempre haverá um novo dia, sempre haverá um novo tempo, sempre haverá um novo amanhecer. Olha aqui, ó, cadê o amanhecer? Me ajuda aí, igual de manhã, vamos lá? Vamos lá, me ajuda aí de manhã, igual foi de manhã, isso, olha que lindo, olha que espetáculo, olha no cantinho lá, direito, a minha direita aqui, ó, olha o sol nascendo, as coisas brilhando, olha o sol, olha as nuvens, olha tudo acontecendo, é o novo tempo chegando, é o novo tempo chegando, uma nova história para acontecer, algo novo Deus está fazendo, nós liberamos palavras hoje pela manhã, que iria cair chuva do céu, lá fora está molhado, caiu a chuva do céu, então, um novo amanhecer está chegando, um novo tempo está chegando, amém? Porque como o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, e que o amanhã nasça no nosso meio, na minha vida e na tua vida, amém? Aplauda o Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com essa palavra, você pode acessar a fonte de alegria em tempos de adversidade. Vou repetir. Você pode acessar a fonte de alegria
em tempos de adversidade. Abacuque 3,18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mediante as expectativas frustradas, diante das palavras negativas, o sentimento que sai das nossas vidas é alegria. É alegria. Sabe? E quando você lê essa palavra novamente, de verso 17 do capítulo 3, o profeta ele não está dizendo aqui que não pode acontecer algo, que não vai acontecer algo. Ou também ele não está tendo um pensamento positivo, como está falando por aí, esses pensamentos quânticos. Porque ele está baseado não em uma ciência, ele está baseado na fé que ele crê, numa fé de um Deus vivo. Uma fé de um Deus vivo, onde eu e você, nós temos acesso a Ele. Total acesso a Ele. Sabe? Como é possível ter alegria, mesmo com expectativas frustradas? Como ter alegria? Como ter alegria, pastor? Mediante as dificuldades, mediante as expectativas frustradas, os projetos que não aconteceu. Sabe por quê? Porque o nosso maior erro é basear nossa vida nas expectativas que geramos no coração sobre situações ou acontecimentos. Nós baseamos a nossa vida nas expectativas geradas através de situações ou acontecimentos. Aquilo que para você, aquilo que desmotiva você, você cria uma expectativa naquilo e você para de produzir. Então, nosso maior erro é isso, buscar nossa vida baseado nessas expectativas ou nessas realidades, baseados em circunstâncias ou situações. E sabemos que nós temos direito, acesso aos céus, na fonte verdadeira de alegria. Amém? Terceira coisa, Deus é a força para recomeçar. Deus é a força para recomeçar. Olha, Abacuque 3,19, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Quantos querem andar em lugares altos a partir de hoje aqui? Amém. Olha, e a grande situação que nós iremos orar nessa noite é que Deus nos dê força para continuar. Força para continuar. Força para continuar. Amém? Sabe o que Deus quer nos dar nesse tempo? Para mim e para você, Deus quer dar força de um leão. Força de um leão. Para conquistar, para ir, para romper, para vencer. Ele nos quer dar também visão de águia. Visão para conquistar. Visão estratégica. Para chegar em lugares onde nós ainda não chegamos. Força de um leão que não desiste mediante as feras do campo, mediante as expectativas frustradas. Força de um leão. Deixe o leão que está dentro de você rugir a partir de hoje. E visão de águia. Visão de lugares altos, de crescimento, de romper na vida espiritual, de romper na vida conjugal, de romper na vida ministerial, de romper na vida financeira. Amém? Força de um leão e visão de águia para conquistar. E concluo, para nós orarmos nessa noite, orarmos ao Senhor. Temos que lembrar que o desejo de Deus para nossas vidas é viver uma vida totalmente plena. O desejo de Deus é que tenhamos uma vida totalmente plena. Plena, sabe, sendo influentes, sendo relevantes, mesmo em tempos difíceis. 2020, o ano da conquista. É dessa forma que eu irei falar para os meus filhos daqui a 10 anos.
2020, o ano da conquista, será aquilo que eu irei lembrar a igreja daqui a 20 anos. 2020, o ano da conquista, aquilo que eu irei ministrar daqui a 50 anos. De que forma você irá lembrar sobre o ano de 2020? O ano do caos? O ano do prejuízo? O ano da pandemia? Não, é tempo da igreja abrir os teus olhos e entender que Deus já estabeleceu o tempo da conquista na minha e na tua vida, e que essa pandemia, eu libero uma palavra profética que está cessado a partir de hoje. Não existe mais, nada irá parar mais a igreja do Senhor. Reis se passaram e nada parou a igreja do Senhor, nada parou o Santo dos Santos, e nós iremos romper. Repito, a nossa vida, a minha vida, ela não pode acabar mediante as expectativas frustradas. Devemos relembrar que nós temos acesso direto à fonte de energia, à fonte de alegria, à fonte para continuar. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. Sabe quando a enfermidade chega? Tudo parece perdido? É nele que devemos confiar, é nele que devemos acreditar, é nele que devemos buscar a nossa força. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero liberar a palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Força de um leão, visão de águia. É setembro de 2020. Passamos alguns meses com as ruas vazias, as lojas fechadas, as pessoas não podiam mais sair, mas a primavera não sabia. As flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam, o céu estava azul, e as manhãs chegavam mais cedo. Nossos filhos iam estudar online e arranjar coisas para ocupar o tempo. As pessoas não podiam ir mais a shoppings, cinemas, nem no cabeleireiro. Os hospitais não tinham mais vagas e as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Já entendeu? As flores dos ipês foram florescendo, dando uma cor no meio à sequidão. Acabaram as reuniões em família, os encontros da igreja, os cafés da manhã. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. Nós entendemos que na próxima terça-feira, dia 22, no início da primavera, profeticamente, se abre um portal espiritual para a igreja brasileira. Se abre um portal espiritual para a igreja brasileira nessa primavera. O inverno passou, o tempo do medo passou, acabou. O tempo de solidão acabou, o tempo de enfermidade acabou, e a chuva já está caindo para molhar a terra e trazer vida, As jabuticabeiras, as mangueiras e outras árvores começaram a florir, e as folhas cresceram, e as flores darão lugar aos frutos. Os pássaros estão fazendo os seus ninhos. Então chegou o grande dia. Deuteronômio 11, 14 e 15 diz: então ele dará chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas, de azeitonas, e haverá pastos para o gado,
vocês terão toda a comida que precisarem. Deus está trazendo no meio da igreja brasileira, você que está ao vivo aí, ó, esse vídeo será gravado, será postado nas nossas redes, escute o que eu estou falando, igreja que está aqui, permanecendo aqui, está presente aqui, Deus está trazendo no meio da igreja brasileira, um novo portal espiritual para crescimento. Se prepare para o tempo da colheita. Você que é trabalhador da obra, você que está pronto para servir, prepare as tuas mãos, prepare os teus braços, prepare os teus joelhos, prepare os teus pés para ir, prepare as tuas mãos para ministrar, prepara a tua voz para falar, prepara a tua voz para profetizar, prepara as mãos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Você que está em casa, receba isso nessa noite. Eu vou repetir para ficar claro, sem instrumento, não é emoção. Deus está abrindo um novo tempo, um portal espiritual, uma fé ousada no meio da igreja brasileira, para a conquista de multidões. Se prepare para as mãos para ir, os pés para ir, as mãos para ministrar e a voz para falar. Uma fé ousada, e no nosso meio, na IBN chamar, está levantando um exército de homens e mulheres com uma fé ousada para conquistar, para romper, para expandir as tendas, para largar as fronteiras, para conquistar vidas, para a glória e exaltação do nome de Jesus. Você está preparado para viver a melhor primavera da sua vida? Aplauda o Senhor aí, dá o seu grito de vitória, aleluia! E eu oro nessa noite, para que Deus nos revista, e que nós juntos como igreja, recebemos uma ousadia espiritual, aonde você quer que a nova estação comece na tua vida? Qual é a área da tua vida que você precisa hoje de uma nova estação? É no seu casamento? Deus está trazendo nessa noite para algumas casas aqui salvação. Amém. Maridos sendo convertidos, mulheres sendo convertidas, esposas, esposos, filhos, filhas. Esse portal você estava esperando faz tempo, já foi aberto. Então qual a área da tua vida que é necessário, que você quer a partir de hoje, que se inicie uma nova estação? Gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça e fosse ministrado com essa canção. Que você, Deus, que a primavera nasça na minha vida espiritual, que a primavera nasça no meu coração, que a primavera nasça nas minhas finanças. Fale com Deus.